Olá, começa agora o Religare Conhecimento e Religião. Como pensar uma economia diferente que inclui, faz bem e humaniza? É possível colocar em prática um modelo econômico novo? Hoje no Religare nós vamos falar sobre economia, repercutindo o chamado do Papa Francisco a jovens economistas de todo o mundo. Eu recebo no estúdio Wander Luiz Aguiar. Ele é professor do Instituto de Ciências Econômicas e Gerenciais da PUC Minas. Wander, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Flávio, muito obrigado. Participe do programa e envie uma pergunta sobre o tema de hoje para o nosso convidado. Anote aí o número do nosso WhatsApp, 319-9642-8473. E esse é o último programa ao vivo do ano, então aproveite, participe. Você pode rever este e outros programas do Religare no YouTube. Procure por Religare Conhecimento e Religião, inscreva-se no canal e marque no sino para ser avisado quando um novo programa for postado. Acompanhe e compartilhe o Religare. Ô Wander, como é que você recebeu esse chamado do Papa Francisco a jovens economistas de todo o mundo para pensar uma economia nova, um novo modelo econômico? Flávio, em princípio eu acho que o chamado veio na hora certa, né? Se a gente for fazer uma retrospectiva, né, a gente percebe que agora no século, né, nesse início de século, nós estamos voltando aí ao mesmo cenário que viveram no século XIX. Né? E que cenário é esse? Qual é a preocupação do Papa, né, em função do que a gente está vivendo agora? Né? Então, lá no final do século XIX, a situação para os países desenvolvidos europeus se tornou insustentável, né? Isso em função do capitalismo que ganhou grande força, né, nos séculos 16, 17 e 18, e a acumulação de riqueza chegou a um ponto que não se sustentava por si. E foi preciso haver intervenção do Estado lá na época e tal. Né? E que ponto é esse? Para cada 7 unidades de riqueza produzida, 6 estava na mão do capitalista, apenas uma na mão do Estado. Né? Eu peguei para analisar vários países desenvolvidos, um deles foi a Inglaterra. Uma enorme concentração. Né? Então, quer dizer, né, lá, por exemplo, mais de 50% das pessoas extremamente pobres, né, e o capital concentrado na mão de 10% das pessoas, né, 90% dos imóveis na mão do capital imobiliário e as pessoas não tinham casa. Né? Então, lá, o governo resolveu taxar as grandes riquezas, mais especificamente a questão da herança, né? E com isso aí deu uma melhorada, mas não foi suficiente, né? Mas logo depois vieram as 2 grandes guerras, né? No início do século XX, e acabou planificando, nivelando todo mundo por baixo. Foi uma destruição muito grande lá nos países europeus, na Inglaterra em particular. Então, esse cenário de final do século XIX, início do século XX, você identifica que a gente vive agora situação semelhante? Exatamente. Esse pelo que eu percebi, né, lendo alguns documentos pontifícios, né, alguns termos postos nesses documentos, é exatamente essa a preocupação do Papa Francisco e o cenário que o leva a fazer esse chamamento agora. Né? Então, quer dizer, de repente não se sabe para onde ir, né? Mas sabemos que o caminho para onde estamos indo não é o bom, né? Nós temos que descobrir um outro caminho. Esse evento é para março de 2020, não é? Depois há um outro convite para educadores em maio de 2020 e nós acabamos de concluir um sínodo para a Amazônia. Como é que você articula esses 3 chamamentos do Papa Francisco? É uma preocupação com a situação do mundo? Seguramente, né? Seguramente. Quando a gente percebe hoje, no século XXI, que mais de 80% da riqueza está concentrada na mão de poucas pessoas, e que os estados estão pobres e não podem fazer nada pelos mais pobres, né? A gente entende que
a coisa não vai dar certo, né? Isso porque os donos do capital, eles não estão preocupados com as pessoas mais pobres, eles não estão preocupados em resolver o problema dessas pessoas, né? Então, eu vejo esses eventos como uma articulação, como um movimento social em que o Papa ele lidera esse movimento, é um movimento extremamente bem planejado, né? Segundo ele mesmo, as coisas estão muito bem articuladas, né? Não pode se falar dos problemas das pessoas, das comunidades e do meio ambiente separadamente. Quando você mexe em um, você mexe no outro, né? Quando ele está se preocupando com a Amazônia, né? A Amazônia ela não é um patrimônio exclusivamente brasileiro e nem fronteiriço, né? Aí a gente tem os rios voadores, né? Então, quer dizer, é por causa da Amazônia que nós temos um clima ameno em boa parte do planeta, né? Se acabarmos com a Amazônia, esse ar-condicionado natural, ele acaba também, né? Então, quer dizer, está articulado, né? E nesse momento, o Papa propõe esse encontro para o mês de março, convidando os economistas jovens, né? Sim. Muita perspicácia, no meu entendimento, né? Eu gostaria de ser jovem para estar lá também, né? Infelizmente passei dessa idade, né? Ele colocou um limite, né? 35 anos. 35 anos. Mas por quê? Porque não se faz essa mudança em tempo curto. Então, ele está querendo conversar com pessoas que serão protagonistas dessas mudanças, né? Daí esse limite, no meu entendimento, né? Sim. Mas logo depois, no mês de maio, ele convida os professores, né, isso do planeta, né, para discutir as grades dos cursos, das gerenciais, né? Qual é o tipo de gestor que o mundo está formando, né? E aí a gente escuta determinadas coisas, né? E você trabalha no Instituto de Ciências Gerenciais. Eu trabalho no Instituto de Ciências Gerenciais, né? E aí, quer dizer, eu me sinto responsável também por essas mudanças, pelo menos em parte, né? Mas escuta, dizendo que precisamos preparar o aluno para o mercado, né? Não, nós temos que preparar o aluno para o mercado. Mas eu sempre me questionei, mas será que o mercado está certo? Preparar o aluno para o mercado? Né? Ou preparar o mercado para um novo mundo? Tá vendo? Porque esse é o chamamento do Papa Francisco, né? Então, talvez tenhamos que mudar a maneira de perceber o próprio marketing dentro da universidade, né? Ao invés de preparar o aluno para o mercado, de repente, preparar alguém que possa mexer nesse mercado. Porque o mercado, segundo o Papa, e eu concordo, né? Ele não está dando certo. Ele é muito bom para fazer crescer, ele é muito bom para acumular, mas ele não é bom para distribuir. A PUC Minas, através do ICEG, do Ânima, promoveram no dia 11 de novembro, ou seja, hoje exatamente, eles promoveram um seminário intitulado Economia de Francisco. Você foi um dos conferencistas, né, dos debatedores. O professor Armindo Teodósio, ou Theo, né, como nós o conhecemos, né, falava que essa questão de discutir economia não é um problema de direita ou de esquerda. Não é? E o debate hoje é tanto isso, tão por aí, né, direita, esquerda. Como é que você pontua a necessidade de pensar a economia para além dessa dicotomia de direita ou de esquerda, tão pequena, não? Eu acho que a economia deve ser pensada em função do bem comum. Sabe, em função do bem comum, né? O próprio Papa Francisco, ele fala em seus documentos na importância de dividir, né, nos pecados de concentrar, né, e na questão do dogma, que é o que a gente acaba vivendo hoje, né? Então, quer dizer, o mercado prega que nós temos que produzir e temos que consumir para a roda girar, né? Isso aí é um outro problema que a gente vive, independente de esquerda ou direita, né? Porque eu penso, né, que a visão política ela acaba interferindo na visão econômica, mas são esferas diferentes também, né? Então, quer dizer, dá para ser de esquerda e pensar uma economia mais humana,
né? E dá para você ser de direita e pensar na economia mais humana também, né? Por exemplo, o capitalismo, né, defendido pelas direitas do meio do século XX, ele beneficiou muito, né? Houve um crescimento muito grande, foram os 30 anos gloriosos, né, dos países em desenvolvimento. Então, houve um crescimento muito grande, desenvolveram modelos com base nesse tipo de crescimento que hoje não se sustentam mais, né? Então, quer dizer, independente de ser de direita ou de esquerda, a economia não pode ser em função da acumulação na mão de poucos, né? Tem que... Qual seja o princípio político. Né? Independente, né? Então, quer dizer, tem que ganhar, tem que multiplicar, mas também tem que dividir, né? E o que a gente vê hoje, principalmente no capitalismo neoliberal, outro dia em conversa com um colega, ele pegou e me mostrou no computador, falou assim, não, o capitalismo ele é excelente. Olha aqui, você quer ver a partir de quando? De 1400? Vamos pegar aqui todos os países aqui a partir de 1400. Aí ele foi lá no programinha dele, lá, assim, de computador, e falou assim, olha que essa bolinha é o tamanho do país. Aí olha para você ver como é que a China, aqui, quando chegou o capitalismo na China, olha como é que cresceu, olha o tamanho da bolinha, a posição da China agora, tá certo? Mas a gente, inclusive, tem que escolher, né? O que é desenvolvimento, na verdade? Será que é um crescimento econômico concentrado, como há na China, com milhões de escravos? Né? Tá certo? Será que é isso que a gente quer? Né? Porque as pessoas, às vezes, traduzem o crescimento, né? Traduzem os benefícios do capitalismo simplesmente como crescimento econômico do país. Aí eles pegam o PIB e falam assim, olha para você ver o PIB como é que está agora. Tá certo? Mas o PIB tem que andar junto com o índice de Gini. Tá certo? Por quê? Tem que ter um crescimento e tem que ter uma distribuição, né? Então, nós não podemos ter muitas desigualdades, porque são essas... E o caso do Chile, não? Para a gente também conversar um pouco. Mas, assim, vamos até aproveitar, vou chamar o intervalo agora para a gente falar desse caso e de alternativas, né? E você tem umas propostas a trazer para nós, são bem interessantes. Hoje, no Religar, eu recebo o professor do Instituto de Ciências Econômicas e Gerenciais da PUC Minas, Wander Luiz Aguiar. Nós estamos falando sobre economia integral, chamado do Papa Francisco, para discutir um novo modelo econômico. Você pode participar do programa enviando perguntas pelo nosso WhatsApp. O nosso número é 31, que é o código de área aqui de Belo Horizonte, 99642-8473. Hoje é o último Religar ao vivo, aproveite para participar. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. Estamos de volta com Religar e Conhecimento e Religião. O tema do nosso programa de hoje é a Economia de Francisco, o tema da economia integral, repercutindo o chamado do Papa para uma reunião que acontecerá em março de 2020 na cidade de Assis, na Itália. Convite a jovens economistas do mundo todo para ajudar a pensar um novo modelo econômico. Aqui para falar sobre esse tema está o professor da PUC Minas, Wander Luiz Aguiar. E se você quiser mandar uma pergunta para o Wander, anote aí o nosso número de WhatsApp, 31 99642 8473. E nós estamos esperando pela sua participação. Wander, situações como as que nós estamos vivendo na América Latina, a gente deixou no primeiro bloco a questão do Chile como um exemplo, mas muito próximo de nós está a situação da Bolívia. Não é? E como você me explicava no intervalo, a Bolívia vinha crescendo. Não é? O problema lá é um problema econômico? Pois é, aí eu penso que não, né? É um problema político, né? E a origem desse problema, né? Eu penso que essa também seja a percepção do Papa Francisco, porque isso está refletido nos documentos que ele produz, né? Em vários trechos, né? A origem disso é a desigualdade, né? Então, a gente estava falando que lá no final do século XIX, a concentração de renda estava extrema. Tiveram que colocar um basta. O Papa Francisco está fazendo esse movimento porque nós chegamos num cenário muito próximo. Hoje, a concentração é imensa. Mais de 80% do dinheiro
está na mão de pouquíssimas pessoas. E isso gera conflitos, isso gera guerras, direta ou indiretamente, né? No caso em específico da Bolívia, né, é uma atrocidade, né? Quer dizer, eu coletei dados e verifiquei que tinha aproximadamente 13 dias, né, de manifestações na Bolívia, né, de movimentações na Bolívia, né? E, de repente, o desfecho dessas manifestações foi o de mais abrupto, né, que aconteceu ontem, né? Tomaram o poder à força, né? Enclausuraram pessoas, queimaram casas, né? Então, quer dizer, uma coisa assim absurda. Esse 10 de novembro de 19 vai ficar na memória da América Latina, né? Eu acredito que sim, né? E às vezes nós devemos nos perguntar, né, até quando o Brasil vai estar livre dessa situação, né? Porque os nossos vizinhos, né, tá muito próximo da gente. Eu acho que chegou assim, né, o momento de nós pararmos para repensar essa questão da economia, né? E também, segundo o Papa Francisco, nós temos que ter cuidado com a terra, né? A terra está chorando, né? Isso por quê? Porque ela não dá conta de produzir de acordo com a quantidade que as pessoas querem consumir. Nós somos hoje 7 bilhões de pessoas, né? Então, ela não dá conta, ela não se regenera nessa mesma proporção. E o modelo de consumo também que nós queremos manter, né? Esse é o problema, né? Muita gente, um modelo equivocado. Equivocado. Esse é o problema do capitalismo, principalmente o capitalismo neoliberal que a gente está vivendo agora, né? Então, quer dizer, nós temos que fomentar o consumo, temos que garantir a produção para a roda girar. Mas isso seria verdade se nós tivéssemos 1 bilhão de pessoas. Hoje nós temos 7 bilhões de pessoas. Eu não posso falar em fomentar o consumo, tá certo? Eu não posso falar em aumentar a produção, porque tudo que nós consumimos vem da terra e a terra não dá conta de produzir de acordo com o tanto que nós desejamos consumir, né? E eu penso que esse problema na Bolívia é por causa de recursos naturais. A partir do momento que o governo diz que não vai abrir as suas fronteiras, que ele vai preservar os seus recursos, ele arruma confusão internacional, né? Então, talvez seja esse o problema, né? Eu não sou especialista em Bolívia. Pois é. Mas... Eu queria falar um pouco com você, conversar com você sobre esse seu trabalho sobre a empresa social, que não deixa de ser uma alternativa, não, a esse modelo. É assim mesmo, não? Empresa social. Empresa social. Que você estudou, que você também experimenta, não é? Como é que você apresentaria a empresa social como uma alternativa, não é, a esse modelo que está aí? Primeiro, destacando que, independentemente das ações do Papa Francisco, tem outras pessoas no mundo que estão preocupadas com essa questão da distribuição dos lucros nas empresas tradicionais, né? Então, eu faço parte de um grupo internacional de aproximadamente 300 pesquisadores que tratam desse assunto, né? Buscando alternativas para, de alguma forma, distribuir melhor os lucros e resolver problemas cujas soluções não são apresentadas nem pelo governo e nem pelo mercado, né? Em geral, o governo não apresenta soluções para determinados problemas porque ele não tem condição, dinheiro para isso, os estados, em geral, estão pobres, ou porque não tem interesse. E o mercado, ele não assume determinadas empreitadas porque elas não são lucrativas o suficiente, né? Então, as empresas sociais, para a gente definir de maneira simplista, são aquelas empresas que nascem com objetivos sociais. Então, elas vão atuar onde o Estado não está atuando. Elas vão atuar onde o mercado não quer atuar, né? Sim. Daí, a gente já conclui que são empresas que não dão lucro, né? Mas também isso não significa que as pessoas terão que trabalhar de graça, né? Então, em geral, isso é diferente de trabalho voluntário, né? Então, quem trabalha em empresa social como gestor, ele tem que ser um excelente gestor,
porque ele vai lidar com recursos escassos, né, em maior proporção que as empresas tradicionais. E ele vai ser remunerado em função da sua expertise na gestão. E os funcionários das empresas também, eles são remunerados, tá certo? Sim. E essa empresa, ela tem que ter superávit, né? Em geral, o superávit é investido em projetos sociais. Ele não é dividido entre os sócios. Sim. No caso, você trabalha com agricultura. Eu trabalho com agricultura urbana, especificamente com agricultura urbana. Sim. Né? Eu estudei agricultura urbana no doutorado, né? Isso aí é anterior ao doutorado, né? Os 10 anos anterior, mas eu sistematizei isso em termos teóricos no doutorado e fui para a Europa, né? Para a Inglaterra, para estudar empresa social lá. Né? Na minha concepção, eles têm bons exemplos, eles são mais maduros, né? Do que nós nesse segmento. Se você pudesse, levaria essa ideia lá para o Papa Francisco, ele que está em busca de respostas? Ah, seguramente. Eu não estou indo, mas essa ideia está. Ah, bacana. Olha só, Wander, nós temos 2 perguntas aqui dos telespectadores. Uma delas é do Tiago Rodrigues, do Gameleira, aqui em Belo Horizonte. E ele fala da visão que Marx tinha sobre a religião, né? A religião como ópio do povo. E ele pergunta se, com o Papa Francisco, nós temos uma ressignificação do papel da religião na sociedade. Olha, eu acredito que não, eu não sou um homem, né, da igreja e não me sinto competente para falar sobre religião, né? Mas eu acredito que né, os religiosos, né, eles sempre desempenharam esse papel. Desde Francisco, né? Francisco de Assis. Inclusive a economia, né, de Francisco. A economia de Francisco é em função de Francisco de Assis, que à época ele se preocupava com os problemas econômicos e sociais. Ele se preocupava com a disseminação das guerras e das confusões, né? Então, ele também tentava resolver esses problemas. Talvez não de maneira tão explícita, tão aberta, né? A Tatiana Torres, do Alto Barroca, ela pergunta se você acredita que o Papa Francisco vai conseguir colocar em prática essa nova economia. Tatiana? Tatiana. Ô, Tatiana. Tatiana Torres, Alto Olha, Barroca. Eu acredito que sim, ele está fazendo isso com muita força, né? E está fazendo isso de maneira muito integrada. E não é um evento isolado, né? Então, ele está mobilizando economistas sêniors, né? Os melhores do mundo nessa área, está mobilizando economistas novos, né? de até 35 anos, tá certo? Tem outros eventos marcados com professores nas áreas de economia para o mês de maio, né? E ele já conseguiu aí um bom avanço, tá certo? Eu acredito que ele não vai parar, eu acredito que ele vai colocar o povo para pensar. Mas também não vou me iludir, né, pensando que o modelo de crescimento econômico vai mudar na próxima década. Sim. Isso aí é para mudar para o futuro. Wander, muito obrigado por você ter vindo conversar com a gente. O Religar é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer o que a gente faz em Ciências da Religião na PUC Minas, nossos cursos de graduação à distância, especialização, mestrado e doutorado, acessando a página pucminas.br/ppgcr. Muito obrigado pela sua companhia. Semana que vem nós voltamos com mais um Religar e Conhecimento e Religião. Um abraço muito cordial. Até lá.